Hoje eu vou tocar, gente, num assunto um tanto delicado, um tanto silenciado, um tanto doloroso, que talvez já tenha acontecido contigo, que talvez esteja acontecendo com alguém muito perto de você, e que a gente precisa falar sobre isso exaustivamente, que é o abuso sexual, a violência sexual. Houve uma época em que 70% das pessoas que chegavam aqui, elas chegavam com manifestações, com sintomas psicológicos, como desmembramentos desses eventos de violência sexual que muitas vezes tinham acontecido na infância e na adolescência. E eu fiquei, nossa, 70% é um índice muito alto, o que está acontecendo? E aí eu fui pesquisar, fui estudar, aprofundar bastante sobre o assunto. E precisamos falar sobre isso. Então, a gente pode catalogar aqui pelo menos 4 expressões mais frequentes da violência sexual, né? Que é o assédio. O assédio é aquela aproximação do agressor que ela é mais sutil, ela é mais envolvente. Você quase não sabe o que está acontecendo, se é uma paquera ou se é uma invasão. Não é muito claro. Existe o estupro propriamente dito. O estupro, ele envolve a penetração vaginal ou anal. Existe também a violência sexual manifesta através da pornografia. E aí, como a gente vai acabar mergulhando na incidência da violência sexual na infância e na adolescente, a gente precisa falar de pornografia infantil, né? Que é quando essa criança ela é fotografada, ela é exposta a situações, comportamentos que não são naturais da infância e ela tem a imagem dela utilizada para fins de excitação sexual, ou de uma forma individual ou uma forma pública. Mas a pornografia infantil é uma gravíssima forma de violência sexual. Inclusive, você já deve ter ouvido falar muitos casos de quando essas imagens são publicadas logo após a gente saber do suicídio dessa criança e do adolescente, né? E uma outra forma é a exploração sexual, que o Brasil é um dos países recordes nisso, vocês sabem, de crianças 8, 9, 10, 11, 12 anos sendo vendidas, alugadas, objetificadas, pagas, sustentam às vezes uma família inteira com o dinheiro da prostituição infantil. E muitas vezes esses pais permanecem calados porque o sustento da casa vem da prostituição dessa criança e do adolescente. Você imagina o tamanho desse nódulo, desse adoecimento, que ele não é só de uma constelação familiar, é da nossa cultura inteira. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para isso. E vamos falar em estatísticas, gente. Pasmem, mas cerca de 90% das incidências de violência sexual acontecem dentro de casa. Ou se não dentro de casa, dentro do ambiente familiar. Geralmente os agressores são o pai, um tio, o padrasto, às vezes a própria mãe, sim. Às vezes um amigo do tio que chega em casa, né? E uma outra coisa também surpreendente, porque você sabe de alguém aí que sofreu violência sexual. Se não foi você, você sabe de alguém. Isso ainda não é nem 11% do que realmente ocorre das estatísticas. Segundo o Disque 100, né, apenas 10% dos eventos são realmente denunciados. Por quê? Por tantos motivos, gente, por tantos motivos. Essa criança e adolescente que foi vitimizado, ele sente medo, muitas vezes ele é ameaçado. Olha, se você contar isso aqui pra alguém, eu pego a sua mãe, eu pego o seu pai, eu mato a sua família, você morre, acontece alguma coisa. Imagina esse tipo de ameaça para uma criança ou um adolescente. A carga de medo, a carga de ansiedade, é que esse corpinho vai ser exposto o tempo inteiro. E a gente chega já nos sintomas psicológicos. Vocês devem imaginar aí que é de moderado a grave, diante de uma pressão tão grande, de uma ameaça tão grande. Elas não contam também muitas vezes porque sentem vergonha, sentem culpa. E aí a gente vai entrar, é mais complexo isso. Imagina os movimentos peristálticos do estômago, você tem algum controle sobre eles? Não, não tem, né? Da mesma forma, quando o agressor estimula o clitóris ou o pênis do menino, há uma reação automática de prazer que a criança não consegue controlar, o adolescente não consegue controlar. Então, como ele ainda não tem uma maturidade cognitiva para entender o que acontece, o que está acontecendo ali que papai, tio,
Ou alguém muito caro tá fazendo isso comigo. Não, mas se é o papai, se é o titio, não deve ter nada demais, né? Deve estar tudo bem. E aí, quando essa criança vai entendendo, vai amadurecendo e vai entendendo o que aconteceu, ela vai lembrando que naquele momento ela sentiu algum prazer, que era involuntário, que ela não tinha como controlar. E daí nasce a culpa e uma profunda vergonha. Uma profunda vergonha. E é dessa culpa, gente, e dessa vergonha que se origina uma série de sintomas psicológicos que advêm após, às vezes imediatamente após, mas às vezes demora anos para se manifestar esses sintomas, que são comportamentos de autodestruição. É comum que essas crianças e adolescentes comecem a manifestar automutilação, ou inconscientemente elas se coloquem em situações de queda, situações em que elas correm risco de morte, situações em que elas serão humilhadas, que elas serão machucadas, torturadas. Tudo isso porque inconscientemente o psiquismo dela utiliza dessas situações de dor externa para diminuir a culpa e a vergonha que elas sentem. É como se a dor externa, por maior que fosse, distraísse essa criança e adolescente da dor interna que ela sente, da vergonha e da culpa. Então é muito comum também que essa criança vá desenvolvendo, à medida que vai avançando na idade, transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, outros transtornos, tricotilomania, em que ela arranca o cabelo, às vezes come. Ela vai começando a vivenciar essa dimensão do corpo de uma forma distorcida. Como o corpo foi invadido, foi trincado por uma inscrição de violação, ela vai inconscientemente desenvolvendo mecanismos para se afastar desse corpo. Então, se ela ficar gorda demais ou magra demais, se mutilar, ela entende que ela vai ficar invisível, não desejável, logo vai ficar segura, porque ninguém vai mexer com ela. Mas veja, nada disso, gente, é consciente. Nada disso é consciente. São todas estratégias de eu sobreviver, de eu me manter fechado sem que ninguém descubra isso que aconteceu comigo. Certo? Um outro ponto que leva essa criança a ficar calada por muito tempo é o medo da reação da mãe. Muitas vezes a mãe, ela é o primeiro grande farol de ajuda que a criança entende que tem na existência. Qualquer coisa eu tenho a mamãe. Só que às vezes o que acontece? Essa criança, muito aos poucos, ela vai se movendo a contar para a mãe, às vezes utilizando vários subterfúgios, chegando aos pouquinhos o que aconteceu. E essa mãe, muitas vezes, já foi vitimizada também no passado de violência sexual. E foi vitimizada tantas vezes que ela naturalizou essa prática. Ah, se eu lidei com isso, você também vai lidar. Em nome do segredo. Não conta isso pra ninguém, filho. Não conta isso pra ninguém, filha. Porque seu pai deve ter feito isso por um momento de fraqueza, o seu padrasto. É um homem tão bom, é um homem religioso. Não conte isso pra ninguém, não. Por favor. E aí a criança, ela é coagida pela própria mãe a guardar esse segredo de morte. Porque vai mortificando a criança ao longo do desenvolvimento dela, né? Essa é uma hipótese, às vezes acontece também de essa mãe, ela tá tão codependente afetivamente desse parceiro que ela não consegue lidar com a possibilidade de isso ter acontecido. Então ela escolhe inconscientemente também não enxergar que isso aconteceu. Não, isso não aconteceu não. O que foi que você fez para seu pai fazer isso? Então ela revitimiza a criança por uma dor que tem nela e ela não trabalhou. Ela revitimiza essa criança e a criança tem a culpa fortalecida pela própria mãe. Aí o que acontece depois disso? Como ela recorreu à primeira fonte de ajuda e não funcionou para ela, que foi a mãe, ela começa a desconfiar de tudo e de todos na existência. Eu não posso contar com ninguém, não existe ajuda para mim, eu devo lidar com tudo sozinha mesmo. Percebe, gente, como é grave, como é profundo isso, né? Como lidar? Então, como lidar? Primeiro a gente precisa de uma ressignificação cultural profunda em torno desse assunto sexo. Até porque a grande maioria dos agressores foram agredidos.
Não estou justificando, não estou dizendo para sermos compreensivos, nada disso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ressignificar a relação com o sexo. Porque enquanto o sexo for tratado como tabu, como pecado, como algo feio, como algo que não deve ser falado, enquanto ele for tão reprimido, é como panela de pressão. Uma hora ele estoura através de um comportamento distorcido. Tudo que é reprimido ganha energia de pressão para escoar em qualquer oportunidade. Então, se alguém está com desejos tão reprimidos dessa forma, na primeira oportunidade em que ela percebeu vulnerável um animal, uma criança, uma mulher, que ela entenda que pode escoar aquela energia, ela não vai ter controle sobre o impulso sexual dela. E aí, mais um evento de violência sexual vai acontecer. Então, precisamos falar sobre isso nas escolas, nas famílias, nas igrejas, sim, nas igrejas, sim. É justamente essa repressão que gera tamanha distorção. E esse argumento de que não, falar sobre isso é incentivar a gente. O problema está acontecendo e no nível elevadíssimo. Não precisa de incentivo para acontecer, não. Pelo contrário, isso precisa sair do segredo para o verbo, para colocar isso na mesa. Quais são as causas dessa distorção, dessa doença cultural? Como é que a gente pode lidar com isso? Uma das primeiras formas é falar sobre isso. É dissolver esse segredo, sem apontar ninguém, mas compreender. Por que isso está acontecendo tanto? Onde é que está a chave dessa porta de cura? Vamos falar sobre isso, né? E aí, gente, para concluir, uma vez você sabendo, ou aconteceu com você, ou você está sabendo que aconteceu com alguém próximo, algumas providências urgentes precisam ser tomadas. O primeiro é o BO, o boletim de ocorrência, né? Até porque, no caso de criança e adolescente, se eles tiverem engravidado com esse estupro, que o estupro é a violência sexual, das 4 que eu citei, é a que tem a maior incidência, e normalmente não acontece uma vez, é reincidente, né? Então, se essa criança ou adolescente engravidou, ela vai poder contar com esse recurso do aborto a partir do boletim de ocorrência, certo? O outro passo a ser tomado é ir ao médico clínico para lidar com as lesões, fissuras, com as consequências físicas do estupro. Ou, mesmo que não tenha havido penetração, às vezes há uma série de machucados, né? Que pode ser percebidos pelo vermelhidão, pela irritação. Às vezes a criança ou adolescente adquiriu DSTs, ou está com dificuldade de controlar a urina e o xixi por conta da penetração, da invasão, da violência. Às vezes o ímã foi rompido, às vezes não, se a menina tiver o ímã mais elástico. De qualquer forma, tem que levar ao médico para que ele tome as providências necessárias, passe a medicação necessária, tá? O médico clínico, e aí talvez depois alguns encaminhamentos para especialistas. O outro ponto é que também essa criança talvez seja necessário tomar a medicação, e ao médico psiquiatra, dependendo do grau de ansiedade que ela está manifestando, de pânico, de estresse em relação a esse evento de tanta repercussão, de repercussões tão profundas, tá? E o outro profissional que vocês vão precisar procurar é o psicólogo, para que essa criança possa contar com um espaço absolutamente seguro e confiável para aos poucos, na medida que ela suporta, na medida que ela consegue nomear o que ela está sentindo em relação a isso, gritar, xingar, chorar, ressignificar a relação dela com esse evento ao qual ela foi submetida. E a partir de toda essa liberação emocional, ela ter condições de limpar o psiquismo dela de tantas marcas de dor e começar a se mover para os relacionamentos sociais, afetivos, sexuais, para se autorizar a viver a vida com alegria, com serenidade, com saúde, com prosperidade, tá? Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, se pode ser útil para alguém, compartilha. Alguns outros temas desse teor vão ser compartilhados aí ao longo do ano. Então, se você quiser se inscrever no canal, tá aí o linkzinho, Verbalizando o Infinito com Alice Paz. Se quiser enviar também sugestão de temas, escreve nos comentários, tá? E conta comigo para atravessar esse deserto, porque você pode extrair um ouro dele, por incrível que pareça. Você pode lidar com ele, com essa dor tão profunda, de uma forma que te leve a pontos de altura, de largura e profundidade inimagináveis.
a partir de uma ressignificação com o seu passado.